Aqui quem fala é Mauri Lima na voz, direto de Tochigi-ken, Japão. E hoje estamos de volta, hein? Mas olha só, hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante. Existem várias formas de imigrar. E nesse ponto é onde a gente vai conversar sobre como emigrar através dos estudos. Então, hoje a gente tem uma convidada bastante especial, no qual ela vem já se destacando nesse ponto. E eu queria chamar ela aqui, a nossa amigona, a Ju. E aí, Ju? Bom dia, boa noite aí para você, tudo bem? Bom dia, boa noite, já tá tudo misturado, né? Tá. Vamos só falar oi daqui para frente. E aí, assim, dá aquela força pra gente. Clica aqui no botãozinho de curtir, compartilha com o maior número de pessoas para que esse vídeo, né, e o nosso conteúdo possa chegar no coração de outras pessoas através aqui do nosso podcast, através do YouTube, tudo bem? Então, conto com vocês aí e a Ju vai poder ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso. Como é que você conseguiu imigrar para o Japão? Então, qual que foi o foco, né? Qual que foi o desejo de estar fazendo essa imigração para o Japão? E antes de tudo, explica pra gente, né? Você tá no Japão, você tá no Brasil, como é que é? Fica à vontade. Agora eu tô no Brasil, eu voltei no comecinho do ano passado, em 2022. A minha chegada no Japão foi há quase 7 anos. Foi completamente diferente, completamente inesperado para mim também. Foi um caos de amor. Eu sou formada em comunicação com recreação infantil. Então, estava fazendo uma temporada de férias para crianças, né? Então, eu ia lá, brincava, desenvolvia brincadeiras educativas e tal, num condomínio. Eu fui escalada para fazer essa temporada de férias e também foi escalado o meu hoje marido, então marido, mas antes ele era conhecido só, assim, eu tinha visto ele uma vez através de uma amiga, que era aniversário, uma amiga em comum, mas a gente, tipo, conversou e tchau. E aí eu fui escalada e ele foi também. Foi lá em Paraty. E aí lá a gente vivia, tipo, era tipo um Big Brother, assim, né? Porque a gente acordava junto, dormia no mesmo lugar, almoçava junto. A nossa folga caiu no mesmo dia, então até quando a gente ia folgar e passear, a gente tava junto. E foram quase 3 meses aí de um intensivão morando junto, assim, praticamente. E aí a gente começou a namorar. Só que nesse momento ele já estava com a viagem marcada. Isso era dezembro, janeiro até o fim de fevereiro. E ele ia viajar em abril para o Japão. E ele é descendente, né? Então ele ia na intenção de se desafiar, conhecer outras coisas e tal. Era essa a ideia dele. E aí ele já ia e tal, e a gente ficou, tá, então beleza, então vamos namorar até chegar a data de ir, mas quem disse, né? Aí ele falou, me convidou para ir também, né? Então a gente ficou planejando, e como eu não sou descendente, ficou naquelas de, mas como que a gente vai fazer? Então, o único caminho foi se casar. Só que aí foi mais complicado que isso, porque para a gente se casar, se a gente casasse aqui no Japão, a gente precisaria de um período longo aí de... Desculpa. A gente precisaria de um período longo aí de casamento para poder aplicar pro visto, né? Então, a gente fez o seguinte, o que foi uma loucura e eu não recomendo, porque a gente deu muita sorte, essa é a verdade, mas a gente fez o seguinte, ele foi para o Japão em maio, e aí a gente namorou à distância até setembro, e aí em setembro eu vendi a minha vida inteira e fui para o Japão com o visto de turista.
Só que aí a parte da sorte é que assim, primeiro, o meu visto de turista poderia ser negado, né? Porque às vezes acontece. Segundo, a gente estava em contato com a despachante e ela falou que para a gente fazer o casamento e tal, o ideal é que o visto de turista fosse de 3 meses. Porque a gente precisaria, tipo, de um tempo para casar e para conviver e depois casar, para não falar que eu já vim com casamento, que eu já cheguei no Japão com casamento arranjado, né? Sim, Então a gente precisaria dos 3 meses, e aí eu consegui os 3 meses. Foi muita sorte, assim. E aí, no fim, a gente conseguiu isso e foi casar. Só que, assim, casar, né? No cartório do Brasil já é complicado, que a gente entende o português. Imagina no Japão. Porque eles falaram pra gente, que a despachante que estava em contato com a gente falou que ela achava que era melhor casar na prefeitura, onde a gente morava, que era Kisarazu, em Chiba. Era melhor a gente casar na prefeitura e depois registrar o casamento no consulado do que casar só no consulado. Porque talvez o Japão fosse ver só como um casamento no exterior, não tinha nada a ver com eles, assim. Sim. Então era mais uma chance de dar certo, porque eu ainda estava com visto de turista. Então, aí a gente casou em japonês, eu não entendia nada, então para mim foi tipo, eu só fui falando hi, pode ser que hoje eu esteja casada com o escrivão, mas eu não sei. Eu só fui falando hi, a gente teve a boa sorte também de ter encontrado com um amigo, então, a gente é budista, né? E aí, logo que o meu marido se mudou pro Japão, ele entrou em contato com a organização budista da localidade onde ele estava. E tinha um jovem que falava um pouquinho de inglês, mas aí o meu marido não fala inglês. Então, eles se comunicavam, assim, meio na mímica, meio no japonês que ele sabia, né? Que eu falo que é o Bachango. Que ele falava... A língua da Bachan não era exatamente o japonês, era muito misturado com o português. Ele ligou para esse amigo, até foi engraçado, porque ele ligou para esse amigo e falou: eu tô indo me casar. Ele, casar? Como assim? Mano. Ele, eu preciso de testemunha, tal. E aí ele você tem como me ajudar? Ele, tá bom, eu vou, mas... Aí teve a boa sorte também nisso, dele estar desocupado no dia, né? Porque era um dia de semana e tal. Mas ele estava de folga. E ele, não, eu vou, onde que é? Aí o Massaro respondeu, é no Museu de Arte, porque ele errou a palavra, ele queria falar prefeitura, e ele falou Museu de Arte. E aí ele falou, Museu de Arte? Como assim? Aí eu falei, eu tava do lado do Massaro e falei, fala inglês, fala prefecture, City Hall. Aí ele, tá. Daí ele entendeu, e ele foi e levou a mãe. E eles foram anjos na nossa vida, assim, porque tinha quando a gente vai registrar o casamento no Japão, né, fazer o registro, tudo no Japão é papel, né, começa por aí. Só que eles fazem um papel, tipo uma cartolina enorme, cheia de folhas, de não sei o quê, tudo em kanji, né, tudo em japonês, aquele japonês antigo, de registro de coisas. E aí a gente tinha que preencher e tinha coisa que eu não tinha a menor ideia do que era, sabe? E tinha coisa não, eu tinha acabado de chegar, então eu não tinha a menor ideia de nada. Nossa, só que aí a mãe dele falou, você me dá licença, posso sentar no seu lugar? Aí eu, pode. Ela sentou e ela foi me perguntando, assim, ela ia traduzindo o que ela estava lendo do japonês para o japonês. Então ela lia, olhava pra gente, a gente tentava entender, buscava no Google se fosse preciso e respondia, e aí ela escrevia. Então ela foi meio assim, foi meio loucura, e a gente conseguiu casar. O escrivão falou pra gente que ele nunca tinha feito casamento entre 2 estrangeiros, então ele ficava assim. Foi no shopping ali do lado para comprar um chocolate para ele, para agradecer. Assim. Gostou muito. Aí a gente registrou o casamento no consulado brasileiro, e esse processo também a gente chamou 2 amigos, né, que trabalhavam já na fábrica com o Massaro, só que
Tipo, eles trabalhavam na fábrica, então a gente não podia falar assim, ah, então, tira aí um dia de folga e vamos, porque é folga Sim. paga, né? Então a gente teve também que pagar o dia deles. E lembrando que nesse momento a gente estava sobrevivendo nós dois com um salário, né? Como tava, você não podia trabalhar, né? Trabalhar, eu estava com um visto de É. turista. Então foi assim, foi uma série de coisas que hoje eu olhando para trás, se eu fosse recomendar alguém, seria não faça isso, porque podia dar muito errado. Deu certo porque a gente foi cagado mesmo, assim, não podia dar muito errado. Caramba, mano. E aí, no fim, a gente casou, aí eu apliquei para o meu visto e deu certo. E aí comecei a trabalhar. Ô, Ju, deixa eu te perguntar só uma coisa. Depois que você casou, em quanto tempo você pôde aplicar o seu visto pro visto de Ai, trabalho, seria? Ou você ficou eu muito. acho que eu acho que eu pude aplicar depois de uns 3, depois de tipo um mês de casamento. Só que eu estava ainda no período do visto de turista, então foram uns 3 meses ali, eu casei nesse meio tempo, e aí até o visto de turista acabar, eu apliquei para o visto, né? E aí eles me deixaram esperando mais uns 3, 4 meses, e aí eu fiquei com visto temporário, assim, como se fosse um visto temporário. Né? Nem visto, né? Era uma permissão para esperar o Atenção. visto. E aí eu fiquei com essa permissão por mais uns 3, 4 meses. Então eu fiquei tipo uns 6, 7 meses em casa sem fazer nada. Porque a gente também não tinha muito dinheiro para passear, então foi assim, intenso. Nossa, Mas estava cara. usando para estudar japonês, né? Assim, Sim. por Não pode ficar conta. ocioso, né? Então. Mas por conta, assim, né? E aí foi rolando, deu certo. E aí eu comecei a trabalhar depois desses 6 meses, e o primeiro trabalho também foi dentro da fábrica, né? A gente trabalhava na Sony. Não sei nem se eu posso falar. Pode, pode, pode. Mas, meu, bom, só uma coisa. Você nunca teve um sonho de ir pro Japão, nem pra passear. O que eu sabia falar de japonês era sushi, sashimi, arigato e sayonara. E arigato e sayonara era por causa do El-chan. Eu achava que sayonara era de nada, entendeu? Eu não sabia que era tchau. Não sabia nada de Meu, Japão. caramba. Choque de realidade, né? Nossa, foi, assim, foi. Eu nunca imaginei que eu fosse morar lá, sabe? Caramba. Aí, mas deu certo. Aí eu comecei a trabalhar lá na fábrica e foi um período, né? Foi aí quase um ano trabalhando na Sony e foi. E o que você fazia? O que você fazia lá na fábrica? A gente consertava celular que voltava para tipo, o celular quebrou, aí eles mandavam de volta para a fábrica para consertar Fazer um alguma reparo. coisa, e eu ficava, era linha de produção. Hum, Só que fábrica é um serviço pesado, né? Assim, acho que as primeiras 3 semanas assim de trabalho, eu chegava em casa engatinhando porque eu não aguentava mais meu pé de tanto ficar em pé, porque não tinha como sentar. Os intervalos, né, que chama de QK é curtinho. Aí você sai do ambiente de trabalho, você senta, já está na hora de ir de novo. Não dá nem tempo de você esticar a perna. O começo foi um pouco, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que depois vai acostumando, né? Só que aí, assim, a vida de fábrica é complicada. E aí eu comecei a pensar, eu trabalhava com criança antes, né? E eu comecei a sentir muita falta disso. E aí também, por muita sorte que a gente passou, assim, eu fui. O Massaro recebeu uma proposta para trabalhar com Gemba, né? Com obra em Yokohama. E aí a gente decidiu se mudar, porque o salário dele ia ser melhor e ia cobrir de nós dois na fábrica, o salário só dele, sabe? A que gente, bom. então vamos, bora. Aí a gente foi para Yokohama e eu comecei a mandar meu currículo para a escola de inglês. Eu já falava inglês, né? E eu comecei a mandar meu currículo para dar aula de inglês para criança. Falei, acho que pode ser uma boa, tal. Só que
Eu achava que isso nunca seria possível, porque em todas as vagas que eles põem naquele Guiding Pot, eu não sei se você já viu, é um site de trabalhos para estrangeiros. Guiding Pot. Aí todos os trabalhos que eles punham, que era no Guiding Pot, assim, eles para dar aulas de inglês, eles falavam que precisava ser native speaker, que é alguém que nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, em país que fala inglês. E eu ficava, bom, eu sou brasileira, não sei se isso vai rolar, né? Não sei até onde vai dar certo. Só que o não eu já tenho, né? Então, tipo, eu já tenho experiência com criança, eu falo inglês. Então, vamos ver se eles preferem uma pessoa que só nasceu no país ou uma pessoa que tem experiência, mas não nasceu no país. Exato. E no fim, eu acabei trabalhando em 3 escolas ao mesmo tempo. No começo. Quando você mandou o currículo, você mandou o currículo, normalmente aquele currículo que a gente usa no Brasil, modelo? Foi. Você que era o japonês. Porque assim, a maioria das vagas que tem no Guiding Pot, você não precisa mandar o currículo em japonês. Você cadastra tudo, né? Ele já pega tipo um LinkedIn. Então, ele já pega o seu perfil e, tipo, exporta como currículo. Mas aí, assim, para cada vaga que eu via, eu fazia uma carta de apresentação, falando, tipo, então, eu não sou de país que fala inglês, mas eu tenho experiência com criança, eu aprendi inglês desde criança, então, e eu ia vendendo meu peixe ali, e deu certo, assim, as 3 que me chamaram, eu passei na entrevista. Dica boa, hein, meu? Aí, tá vendo, pessoal? A gente tá acostumado com achar que a gente vem pro Japão e tem que trabalhar naquilo que normalmente já tá meio que acertado com as empresas que fazem a terceirização, né? Um outro foco aí de oportunidades, né? Porque pôde aprimorar, né? E trabalhar na área de formação dela no Brasil. E acho que tem muita gente aqui, hein? Deve ter muito brasileiro aqui que fala inglês e não tá sabendo sobre esses pontos. Com certeza. E assim, claro que depende do lugar onde você tá, né? Que pro salário, eu tô falando. Porque assim, eu tava em Yokohama e é perto de Tóquio. Então eu tinha uma escola que eu ia em Tóquio. E aí eles pagam melhor do que as cidades de interior, geralmente, né? Claro que o custo de vida também é mais alto. Só que eles pagam melhor. Então, fazendo também pelo Guiding Pot, eu via a vaga. E aí eu ia procurar onde que era a escola e dependendo eu mandava um e-mail direto para a escola, sem ser pelo Guiding Pot. Aí eu mandava o meu currículo direto para a escola. E uma das vezes, inclusive, eu achei uma escola que era do lado da minha casa, era tipo 10 minutos andando. E eles não tinham postado nada no Guiding Pot. E aí eu falei, deixa eu ver se eles precisam, tal. Mandei um e-mail. E aí eles me ligaram e falaram, nossa, a gente colocou uma vaga no Guiding Pot hoje. E aí eu abri o e-mail e tinha o seu currículo. Você não quer vir aqui conversar e tal? E foi a escola que eu fiquei mais tempo, que me recebeu melhor, que foi ótimo. Caramba, e aí, então, assim, eu também recomendo isso, porque às vezes a gente fica procurando as vagas através de portal, através das coisas assim, só que a pessoa tá precisando e tipo, se de repente ela, deixa eu começar o dia aqui, abrir o e-mail, viu um currículo interessante, ela te chama, sabe? Pode ser. Às vezes até ligar antes e perguntar, tipo, vocês estão precisando de alguém, porque eu posso ir aí conversar, me apresentar. Às vezes é mais fácil do que o caminho tradicional. Verdade, hein? Sabe? Caramba, porra. Muito legal, hein, meu? E aí depois você ficou trabalhando nessa empresa há quanto tempo? Nessa escola de inglês? Eu estava nessas 3 escolas, aí eu trabalhei por 1 ano nas 3 escolas. E aí depois, essa escola que era perto da minha casa me contratou como coordenadora da equipe. Então eu fui promovida e aí eles falaram, a gente quer você todos os dias aqui. E aí eu larguei as outras 2 escolas e fiquei só na escola pertinho de casa. E aí eu fiquei 4 anos. E deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade. E como que foi para você ensinar
a maioria... você tinha algum brasileiro que você ensinava? Só japonês? Particular. Particular, Ah, assim, de brasileiros que eu conheci na região e filhos de brasileiros, que eu até dava aula de português. que legal. Mas na escola eram só crianças japonesas. Era uma escola, eles chamam aí no Japão de after school. É assim, as crianças vão para a escola de manhã, para a escola tradicional, depois elas saem e aí elas vão para algum lugar ou elas ficam dentro da escola fazendo as atividades, né? Esqueci a palavra em japonês agora, mas é tipo um daycare, assim, uma creche. Elas ficam lá fazendo atividade, tem alimentação, eles fazem lição de casa, tal, para depois voltar para casa. E aí a gente tinha essa after school, só que era em inglês. Então o foco era para as crianças aprenderem inglês, conviverem com estrangeiros. Era essa a proposta da escola. Então não era só aula, sabe? Era convivência. Então as crianças ficavam em média umas 5 horas lá. Poxa vida, que legal. Bem diferente, né? É legal. Nossa. Nesse último ano eu tinha tipo uns 60 alunos por dia. Haja voz, hein? Haja voz. Que disposição. Assim, a gente obviamente dividia entre outros professores, não era eu sozinha, né? Mas era... E você sentiu que... Assim, né? Pode ser até uma pergunta meio óbvia, né? Que eu vou fazer, mas assim... Você sentiu que estava agregando, sabe? Você sentiu que estava fazendo a diferença? Não só para a vida dos alunos, né? Das crianças, mas para você, assim, principalmente porque você sair do conforto, né? Não conforto de sentido de estar tudo bem no Brasil, mas você estava no seu ambiente, né? E de repente você foi para o Japão, aí casou, trabalhou na fábrica, toda aquela, né, correria, diversidade que a gente não está acostumado no Brasil, e aí você conseguiu, né, ir para uma área que você também tem domínio, que é, né, poder fazer integração e falar inglês, né, ensinar. Mas você sentiu que você estava, como que eu vou dizer, cumprindo assim a sua missão, tipo, enquanto pessoa, sabe? Porque o que eu vejo? Estou te perguntando isso porque a gente que chega aqui no Japão, a gente acaba trabalhando em qualquer serviço logo de cara, assim, né? E a gente se sente perdido. Sim. Por mais que a gente não tenha uma profissão no Brasil, mas quando a gente chega aqui, parece que a gente aí não tem mesmo. Não sabe? Tem nada, né? Você não tem contato, não tem profissão, não tem... não interessa o que você sabe em português, se você não souber em japonês... Não faz sentido, né? Então, no começo, na época que a gente trabalhou em fábrica, né, que foi para mim quase um ano, para o Massaro um pouco mais, né, porque ele já chegou trabalhando antes de eu ir para o Japão até. Mas nesse começo aí de fábrica, vou falar por mim, eu não me sentia, eu estava completamente perdida. Eu me sentia muito desvalorizada, eu me sentia muito... Gente, mas que escolha que eu fui fazer? Que foi isso? Não tem nada a ver. Sabe? Eu tô sofrendo porque eu fico em pé o dia inteiro e, eu não acredito que eu fiz essa escolha, sabe? Trabalhar com criança me cansava menos. Com 60 crianças por dia, me cansava menos. No começo, não sentia assim, mas quando eu voltei para dar aula de inglês, eu comecei a sentir, porque aí também... as crianças progredindo no inglês, ou elas têm uma interação mais desafiadora com você ali, só que você vai superando, assim, o obstáculo, e aí você vai dar outro senso de propósito, assim. Sim. E foi, na verdade, por causa das aulas de inglês que eu decidi aplicar para o mestrado, né, que aí é a outra parte da minha história no Japão. Sim. Porque eu tava dando aula de inglês, e comecei a coordenar a equipe, só que eu fui sentindo que faltava um negócio, assim, sabe? Eu tava fazendo uma coisa que eu amo, que é dar aula, que é conviver com criança, só que faltava uma coisinha, assim, porque eu sentia que tava muito mecânico o negócio ali, sabe? Eu queria fazer uma coisa que fizesse diferente, de mesmo verdade. Na escola, mesmo na falando escola. Inglês, mesmo na sua área. Ainda você Sim, mas assim, também, era um desconforto que não era nada comparado à fábrica, sabe? Na fábrica eu tava...
Na escola eu tava desconfortável, tipo, tá faltando um negócio aqui. E aí eu conheci uma amiga minha, a Suza, que ela estava entrando no segundo ano de um mestrado na Universidade Soka, que é em Tóquio, né, em Hachioji. E aí ela me contou, assim, a gente conversou um pouco tal, e ela me contou sobre o mestrado, é um mestrado em Estudos Internacionais da Paz. Você estuda, vamos abraçar a árvore, como é que é isso? E era um mestrado em relações internacionais, só que tinha foco em resolução de conflito. E aí, quando ela me contou isso, eu fiquei interessada, porque era um tema que eu gosto de ler sobre, eu gosto de entender, assim. Só que eu fiquei, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu quero fazer, né? Acho que não... E aí ela falou, mas o que você quer fazer? Eu quero trabalhar na área da educação, só que eu gostaria de fazer alguma coisa relacionada à educação para a paz. Eu tinha acabado de ler o livro da Malala, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Cujo sobrenome é impronunciável para mim, mas essa é Malala. E ela foi uma ativista da educação para meninas no Paquistão. E eu fiquei muito tocada pelo livro, assim, então eu falei para ela, não, eu quero trabalhar com educação para a paz, assim, eu quero, sabe, ativista da educação, é isso que eu quero ser. Ela falou assim, a minha amiga falou, não, mas tem tudo a ver. Escreve uma carta de apresentação, né, uma carta porque esse é um dos passos que precisa fazer para entrar na universidade pelo menos como estrangeira, escrever uma carta de apresentação junto com o currículo, junto com e aí ela falou, escreve na carta de apresentação o que você quer pesquisar e vamos ver. E aí mas tem tudo a ver, tem muita gente que trabalha com isso. E aí eu fui ver as coisas que precisava. E é muito documento, é muita coisa mesmo. Você precisa comprovar renda, precisa escrever essa carta de apresentação, que eu acho que é o que demora mais tempo, porque assim, nunca está acostumado, não sabe direito o que você vai escrever. Aí você escreve, manda para a amiga vê, aí você devolve, aí faz de novo. Aí o currículo, aí eu precisava até comprovante de casamento. Só que pelo menos na Universidade Soka eles mandavam uma lista certinha, sabe? Então você só ia acertando, tipo, E aí eu escrevi, aí tinha que fazer também o exame do TOEFL, né, que é de proficiência em inglês. E também foi, assim, eu tava nervosa porque eu falava inglês, só que aí eu fui fazer um teste, assim, tipo, deixa eu ver como é que é esse exame. E eu fui descobrir que esse exame, ele é difícil para quem é americano. Porque ele tem umas perguntas assim, não é que é difícil, é que se você não entende como a prova funciona, você vai mal, sabe? Então, por exemplo, tem a parte oral. E aí, na parte oral, eles fazem assim, você prefere... Vou dar um exemplo besta, tá? Você prefere calça ou vestido? Justifique sua resposta. Você tem 30 segundos. E aí ele é gravado, né? Então, tipo, se você fala... E é uma máquina que vai analisar o que você falou, para ver o sotaque, para ver, enfim, tudo. Então, se você demora muito e fica pensando na sua resposta, tipo, 30 segundos, 10 segundos você ficou falando, você perde ponto. Sabe? Então, eu fui tentar fazer uma prova teste e eu fui muito mal. E aí eu fiquei, gente, ferrou, como é que eu vou passar nessa prova? Não tinha ideia. E aí eu fui atrás de vídeo no YouTube, fiquei assim, que nem uma maluca, tentando conversar com até veteranos da Universidade Soka, né, pessoas que já tinham feito TOEFL. Eu fiquei, me ajuda, como que você fez? E fui anotando. Eu fiz até uma mini apostila para mim, com tudo que eu tinha que saber, que ela foi compartilhada pela Universidade Soka inteira. Mas eu fiz uma mini apostila assim para mim do que eu precisava saber e como estudar para a prova. Eu estudei pra caramba e no fim, quando eu fui fazer o teste, aí eu consegui o resultado de fluência, foi quase perfeito. Oh, sugoi! Deu certo. Mas para essa prova, então, peraí, só para a gente contextualizar assim, só. Então, um dos requisitos para você poder
entrar na universidade, no caso do nível mestrado, né? Deixar claro aqui que de repente só graduar no primeiro nível talvez nem precise, né? Mas para mestrado, então você precisa ter o TOEFL, né? TOEFL, é. O TOEFL, assim, tem que ter a carta. porque o meu curso especificamente era em inglês, não era em japonês. Então, eles pediam a proficiência em inglês porque, assim, é um mestrado, então você vai escrever um trabalho acadêmico. Se você não tiver conhecimento de inglês, você tá ali tomando espaço de outra pessoa, porque você não vai conseguir escrever. Então, é uma exigência que eles fazem, né? Legal. Deu para entender. Eu acho que, assim, a maioria dos cursos, graduação ou pós-graduação, se o curso for em inglês, eles vão pedir a proficiência em inglês. Né? Porque senão não faz sentido, né, cara? O cara chega lá, fica lá sentado lá entendendo nada. Assim... Às vezes até chega, né? Não, mas, assim, vou te dizer que a nota que a Universidade Soka exigia não era de nível de fluência. A Universidade Soka, não são todas as universidades do Japão. Não era nível de fluência, eles exigiam mais um nível que fosse assim, a pessoa consegue se comunicar e entende o que está sendo dito, era um nível de, sei lá, avançado. Então ainda tinha isso, assim. E assim, eu já falava inglês, eu dava aula de inglês, eu tive uma boa nota no TOEFL, só que quando eu fui... quando começaram as aulas, que aí eu tinha um professor de cada lugar do mundo, Nossa. No começo, para entender o sotaque, para entender a coisa específica que a pessoa estava falando de, tipo, teoria das relações internacionais. Nossa, eu fui patinando e eu falava, eu não tô entendendo nada, eu não sei o que tá acontecendo. Será que eu sei inglês mesmo? Então, no começo, assim, você dá uma estranhada, mas aí conforme você vai escutando, sotaque diferente, aí as pessoas do curso mesmo, né, as pessoas que entraram junto comigo, que eram da minha turma, também tinham, não vou lembrar agora quantas nacionalidades tinham, mas eram muitas, assim, tinha do Camboja, das Filipinas, da Índia, do Brasil, da Malásia, americanos, que legal, e japoneses. Então, 7 nacionalidades e tinham 11 pessoas na turma. Então... E aí você vai acostumando, vai trocando, né? Tipo, isso aqui eu não sei. Não, isso, assim, a Universidade Soka especificamente, aí já falo com orgulho, fazendo a maior propaganda aqui, eles é uma universidade global, assim, sabe? Então, eu acho que a maior filosofia por trás dos cursos é a interação entre os alunos. Então, é muito importante para eles terem turmas diversas, para os cursos internacionais, principalmente, sabe? Para os cursos que são em inglês, porque é uma troca, assim, muito rica. Então, no fim das contas, eu tinha a minha concepção de brasileira que viveu no Japão, só que eu estava convivendo com gente tão diferente de mim, que aí quando você ouve as histórias, você fala, nossa, mas acho que eu pensava tudo errado, eu não concordo mais com o que eu pensava antes, sabe? Então, você abre a sua cabeça de uma forma, assim, é muito legal você conviver com essa diversidade, assim. Não, eu acho que também agrega a questão o conhecimento, ele expande a nossa mente, nossa vida, né? Sim. Acho que, num geral, acho que é bastante importante isso, porque a gente convive aqui, quando a gente vem para o Japão, a gente acaba convivendo nesse ciclo vicioso de trabalho, assim. Eu vejo que a gente se distrai muito em não acumular conhecimento, né, assim, mundial, assim, do mundo como um todo. Uma, porque você não tem acesso para televisão, porque está tudo em japonês, se você não domina a língua, então dificilmente você consegue assistir. Jornal, cara, é 3 alfabetos, kanji, hiragana e katakana. Então, tem essa dificuldade. Então, assim, se não tem o celular ali para poder realmente, que também não é nenhum acesso assim que possa, né? É bem difícil. Por isso que eu tenho
conversando com bastante colegas, amigos aqui no Japão, eu tenho falado muito na questão da leitura do livro, porque isso te dá uma amplitude de vida, assim, que muda. Sim. Tem que E assim, hoje eu acho que tem o Kindle também, né? Então você pode comprar o Kindle pelo site da Amazon e você consegue baixar livro em português, comprar livro em inglês. E não precisa ser, eu não posso ler porque eu tô no Japão, sabe? Então tem como você ler, online. Eu, pessoalmente, prefiro o cheirinho de livro também. físico. Então, às vezes eu até falava assim, minha sogra ia visitar a gente no Japão. Eu falava, traz uns livros. Mas enfim, é muito importante mesmo, e eu acho que me abriu tanta porta, assim, sabe? Porque até quando eu tava dando aula de inglês, de vez em quando eu me deparava com algumas situações que eu, tipo, falava, não, hoje eu vou para casa e eu vou estudar. E aí era, por exemplo, assim, eu tinha alunos que estavam dentro do espectro autista. E aí acontecia alguma situação que eu não sabia como resolver. E aí eu ficava, eu preciso saber isso porque eu tô convivendo com essa criança e eu quero ajudar ela da melhor forma, sabe? Então, deixa eu ver o que funciona, sabe? Então, acontecia muito isso. A minha mãe é psicóloga, então, às vezes, eu ia perguntar para ela, assim, o que você acha? E isso é estudo também, né? Você conversar com outras pessoas e tal. Então, eu acho que me abriu muitas portas e eu consegui essa promoção até na escola onde eu estava trabalhando, porque eu não parava de estudar, sabe? Eu estava sempre tentando me manter atualizada ali. E até essa escola, assim, o meu chefe, ele merece toda a minha gratidão, porque quando eu falei para ele que eu estava pensando em fazer um mestrado... outra coisa que eu precisava para o mestrado eram 2 cartas de recomendação. Só que o meu último trabalho acadêmico que eu tinha feito foi na minha graduação, né? Foi meu TCC, e o meu orientador da graduação morreu. Puta. Então eu tava assim, eu não sei para quem que eu vou pedir, será que eu peço para um antigo chefe e tal? E aí eu pedi para um dos chefes, um chefe da outra escola que eu trabalhava antes, né, de uma das 3. E ele, beleza, mando sim, já tinha saído de lá, mas ele decidiu escrever. E esse chefe eu pedi também e ele topou numa boa, só que assim, ele entregou a carta e falou assim, mas como vai ser isso? Você vai conseguir trabalhar? E aí eu fiquei, então, vamos ver se eu passo antes, aí a gente conversa sobre isso, pode ser? Não, pode ser, beleza. E aí, no fim das contas, ele foi muito flexível, assim, porque no primeiro semestre foi o inferno, porque eu achei que ia ser uma coisa que eu poderia fazer, tipo, estuda à tarde, trabalha de manhã, e não era, o mestrado me consumiu muito, assim, sabe? É mesmo? Porque eu tinha aula... primeiro semestre, especificamente, eu tinha aula, assim, eu escolhia minhas matérias. Só que aí eu consegui colocar minhas matérias 3 vezes por semana. Só que a carga de coisa para fazer era, tipo, não tem como eu trabalhar o normal, tipo, trabalhar todos os dias da semana e estudar. A Universidade Soka dá uma bolsa assim, eu não paguei nada. E aí eu recebia 30 mil ienes, que não sei quanto vale em real, acho que uns R$1.000. Por aí. Né? Por aí. Então eu tinha esse auxílio, assim, então dava para eu diminuir um pouco a carga horária, só que eu era contratada, então não podia exatamente diminuir a carga horária, né? Eu tive que sentar com o meu chefe e conversar, e ele falou, não, tá bom, então, quantas vezes por semana você pode vir? Vai mudar semestre que vem? Provavelmente dele. Então, semestre que vem a gente faz uma reunião de novo. E vamos organizando. O que você precisar, você me avisa. Ele foi, assim, muito parceiro, sabe? Coisa que eu nunca ia imaginar. Canadense. Canadense. Só que, assim, a esposa dele, que também gerenciava a escola, é japonesa. Ela é japonesa. Então, uma conversa com os dois, é que ele, como ele falava inglês, a gente tinha mais proximidade, né? Porque falar japonês com a esposa dele era mais difícil para mim.
Só que, nossa, ele foi, assim, muito parceiro, e aí escreveu a carta de recomendação e me deu tudo que eu precisava, sabe? Eu falava, eu tenho um negócio para escrever para amanhã e eu tô que nem uma doida, não sei o quê. Você precisa sair mais cedo? Pode ir. Não tenho como expressar a gratidão que eu sinto, sabe? Porque se não fosse por ele, eu acho que eu não ia ter conseguido concluir o mestrado. Quanto tempo durou o seu mestrado? Foram 2 anos. 2 anos. Aí, 2 anos de... 2 anos, assim, desde o início do curso até a formatura. Ah, legal, hein, meu? Caramba. E aí, você se formou quando? Eu me formei em março do ano passado, de 2022. 2022. Ah, Aí eu escrevi a minha tese sobre educação para a paz no Brasil. E aí uma das minhas companheiras de curso era a Anaís, que também é brasileira, e ela escreveu a tese dela sobre educação para a paz no Brasil. Só que eram coisas diferentes, assim, temas diferentes, quer dizer, o tema era parecido, só que eram abordagens diferentes, né? E a gente acabou ficando, assim, no mesmo grupo com o mesmo orientador, que era ótimo, e aí a gente acabou trocando muita figurinha, assim, nessa fase, sabe? Então, ela já ia voltar, na verdade, assim, ela nem conseguiu ir para o Brasil, porque entrou a pandemia, então tem isso também. 2020 ia começar o meu curso, e aí entrou a pandemia, então a maior parte do meu curso foi online. Ter aula presencial, só que ainda era híbrido, assim, porque o Japão fechou as fronteiras, né? E não estava querendo abrir, eu não sei como está agora, mas não estava querendo abrir muito de jeito nenhum, assim. E o meu curso era internacional, então teve muito aluno que não conseguiu chegar no Japão, que ficou trancado lá de fora. A Anaís, inclusive, ela vinha do Brasil, conseguiu ir para a formatura. Caramba, velho, na formatura. Na formatura. E assim, foi uma coisa que ela conseguiu porque teve muita boa sorte. Ela foi incrível, assim, ela aguentou muita coisa, porque imagina, assim, a gente para quem trabalha no Japão, que faz Nikotai, quando trabalha de madrugada, estraga a semana, fica tudo. Imagina para ela tendo aula de madrugada todos os dias e tendo que trabalhar no Brasil. Tipo, 2 anos. Nossa. Pessoal, para quem tá ouvindo, Nikotai seriam 2 períodos, né, que você trabalha no seu serviço. De repente, você pode trabalhar uma semana de dia, das 8 às 17, na outra semana você pode trabalhar das 17 às 8 da manhã do dia seguinte. Então, na verdade, a sua amiga acabou fazendo isso lá no Brasil sem querer, né? No fim das contas, eles abriram para estudantes por causa dela. Caramba, assim, então olha só! E aí ela conseguiu chegar para a formatura, foi a única coisa que ela conseguiu. Nossa, a verdade a vivência do dia a dia dentro da sala de aula é importante, né? Uma coisa que faz diferença, mas de toda forma esse desejo dela aí foi bastante potente, né? Sim. Potente. Mas assim, óbvio que teria sido melhor se a gente tivesse conseguido conviver mais dentro da sala de aula, só que eu acho que a Universidade Soka, por ter essa filosofia que eu falei de global, da interação entre os alunos, de criar vínculos de amizade e tal, deu certo o online. Mesmo a gente querendo a interação ao vivo e abraçar e pegar na mão, assim, sabe? Deu certo, assim, porque até as pessoas do meu curso, que no fim eu convivi a maior parte online, são pessoas que são minhas amigas hoje e que eu converso regularmente, assim, sabe? Nossa, então, que legal, cara. Então, os vínculos foram criados. Esse contato, como que é, assim? Tipo, putz, cara, eu tô com alguém ali que mora lá do outro lado do mundo, cara, não faço ideia, nunca fui pra lá. É uma troca de informação que acho que não vê a hora de acabar a aula para emendar as outras coisas, né? Sim, é meio assim. E a gente vai descobrindo, assim, eu acho que com a convivência, de que não existe nada que é universal. Então, assim, vou dar um exemplo besta. Na minha cabeça, quando a gente faz isso aqui no Brasil, tipo, vamos, rápido.
era um sinal universal, que todo mundo fazia isso. Sim, faz sentido. E aí um dia eu fui fazendo uma conversa e rolou um... Fazendo? E eu fiquei, mas como assim? Tô falando pra ir rápido dela. Nossa, eu nem sei fazer isso. Como é que funciona? Depois eu descobri que era uma coisa completamente brasileira, assim, sabe? Que não é todo mundo que faz, sabe? E vai de sinal a ideia, a forma de fazer as coisas, a forma de passar um café, sabe? É tudo diferente. Então a gente vai vendo que, nossa... Então, e a gente acha que a gente sabe das coisas e não sabe nada, né? A verdade é essa, porque cada um tem um jeito de ver o mundo. Caramba, Ju, que legal, meu. Olha, você está contando aí a sua história, eu estou imaginando aqui na minha cabeça, assim, né? Esse desejo de estar junto do seu marido fez com que a sua vida, tanto acadêmica como também profissional e pessoal, tivesse mudado tanto, né? Eu acredito que foi um 360 graus, assim, bem forte, né? Foi forte. Foi forte, mudou mesmo, assim. Mas aí, assim, também. Eu amei o mestrado, eu acho que é uma experiência que eu não troco por nada nesse mundo, foi incrível, eu recomendo muito estudar no Japão, porque a convivência com o estrangeiro, você tá nas universidades, eu não sei se você já entrou numa universidade no Japão, acho que você já foi na Universidade Soka, né? Já fui lá também, mas já fui em outras também. É bem então, legal. É muito grande, é muito legal, é muito diferente, então você tá naquele ambiente já é uma outra coisa, você vai percebendo assim, tipo, eu acho que dentro das universidades tem muita competição. Só que quando você entra sem essa gana de competir com as outras pessoas, você vai mais assim, tipo, nossa, eu tô vivendo uma experiência única e quando eu chegar no Brasil, ninguém vai acreditar que eu estudei no Japão. Nem eu vou acreditar que eu estudei no Japão. E aí você vai com o coração mais aberto, eu acho que os vínculos que você cria, as coisas que você aprende são para sempre, para a vida, assim. Caramba. Sabe? Então é uma experiência que eu não trocaria por nada. Só que, assim, no fim, no nosso fim da nossa estadia aí do Japão, eu já estava bem cansada. Tem jeito, né? Cansada de viver como estrangeira, sabe? Porque é difícil. A gente não pode falar que é mel na chupeta aí, porque não é, né? Não. É difícil você não conseguir se comunicar para coisas básicas, assim. Então, tipo, sei lá, teve uma vez nesse último ano de Japão que eu fui maltratada, desrespeitada por um funcionário do banco, porque eu não conseguia transferir dinheiro. E ele foi grosseiro comigo porque eu era estrangeira e eu saí de lá chorando. Isso acontece com uma certa frequência quando você é estrangeiro num país, né? Eu acho assim. Sim. E aí essa coisa de você conviver com outros estrangeiros, você abre a sua cabeça para ver que o seu jeito de fazer as coisas não é a mesma coisa, não é o mesmo em todo lugar do mundo. E isso bate de uma forma que é tipo, nossa, mas aqui o meu jeito é o diferente. É difícil pra caramba ser estrangeiro, é difícil você precisar resolver problemas simples. Você sai da sua zona de conforto de um jeito que, se você tá no Brasil, eu moro em São Paulo, né? Você tá no São Paulo, eu morava ali, quando eu já estava casado, eu morava perto da minha mãe, perto da minha sogra. Então você tem para onde, de repente, pedir um socorro, além de você já falar a língua nativa que você vive. Agora aqui tem realmente essa dificuldade. E ainda que você consiga falar o japonês, né? Ter um domínio básico aí, né? Ajuda. Você está falando aí, né, Ju? Você, além de dominar todo o inglês, aqui é uma língua. O inglês é uma língua que agora está começando a se difundir. É uma coisa depende que muito do lugar, né? Também. Muito, não é muito. todo lugar. Entender o sotaque do japonês falando inglês também é uma dificuldade, porque é completamente diferente, né? Então, é desafiador, assim. No fim, eu falo que eu aprendi japonês com as crianças, né? Então, eu tenho um vocabulário infantil, porque aí, às vezes, eu falava as coisas em inglês e eles respondiam em japonês, e aí eu tinha que me virar com aquela informação ali. Nossa. Então eu fui aprendendo, mas não é o melhor dos japoneses, sabe? Só que se eu fosse trabalhar em outra área que não
eu ia ter que aprender muito mais com mais seriedade, sabe? E abre muitas portas, né? O Masaru mesmo abriu muitas portas porque ele aprendeu japonês. Ô Ju, e aí você se formou e já veio pro Brasil ou você ainda ficou um tempo? O último ano de Japão eu já tava, eu quero ir embora! Eu quero ir para casa. Tinha a parte de estar cansada, voltei ano passado. Tinha a parte de estar cansada. Foi quase 6 anos. Tinha a parte de estar cansada da vida como imigrante e tinha a parte também que eu estava com tudo que eu aprendi no mestrado e falando de educação para paz no Brasil e eu estava, gente, mas eu quero atuar no Brasil. Eu preciso fazer alguma coisa com essa informação que eu sabe, assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu estava muito assim, agoniada já, foi mais ou menos isso, assim, eu peguei o diploma e fui embora. Um mês depois eu estava no Brasil já. Senão você vira fica com o cérebro obeso, né, meu? Muita informação e não descarta, né? Eu queria trabalhar aqui, né? Era esse o meu foco, falar de educação para paz no Brasil. Você estava falando da sua amiga lá, é que eu te cortei depois, né? Você estava falando da sua amiga que ela conseguiu, tal, e você fez a faculdade o mestrado junto com ela. Uhum. E aí você ia começar a falar que você ia fazer um projeto. Aí eu te cortei. Isso, porque aí como a gente pesquisou o mesmo tema, a gente estava assim durante o mestrado falando, a gente podia fazer um negócio assim no Brasil, podia mesmo, só que eu sou de São Paulo, ela é do Acre, então tinha também essa distância. Vamos amadurecer essa ideia, deixa eu terminar aqui essa tese, porque eu tô ficando doida. E aí, quando a gente terminou a tese, entregou, a gente começou a ter umas ideias um pouco mais concretas, assim, que não era só um sonho. Aí a gente voltou para o Brasil no mesmo voo. Que depois legal, da formatura. Caramba! A gente voltou para o Brasil no mesmo voo, e aí a gente começou a fazer reuniões 2 vezes por semana, ela no Acre, eu em São Paulo. A gente decidiu abrir uma organização, que é a Correnteza, que é uma organização de pesquisa e projetos de educação para a paz no Brasil. Ano passado a gente conseguiu publicar nosso primeiro artigo na Universidade Federal de Pernambuco, e falando sobre violência escolar e como que os professores percebem essa violência escolar. E através dessas pesquisas e dessas coisas que a gente vem escrevendo e vem procurando aí no campo da educação para a paz, que é uma coisa muito pouco explorada, eu acho, aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo um projeto que é para ensinar professores, educadores, gestores, coordenadores como faz a educação para a paz, assim, sabe? Esse projeto, e nesse momento estamos procurando financiadores, então se você deseja financiar a Correnteza, entre em contato com a gente. Mas aí a gente está desenvolvendo esse projeto que está dando um trabalho intenso, mas que está sendo o maior prazer da minha vida fazer, assim, porque eu sinto que eu estou trabalhando muito com um sonho no coração, e a gente está muito, eu e a Anaís, minha sócia, a gente está muito em sintonia, e todos os dias a gente, tipo, se manda uma referência e fala alguma coisa, fica empolgada e chora junto, sabe? Então tem sido uma nossa, é transformador, assim, trabalhar com o que a gente gosta, e eu tenho certeza que se eu não tivesse estudado no Japão, feito a Universidade Soka, participado de toda essa experiência, pesquisado as coisas que eu pesquisei, eu não estaria onde eu tô hoje, assim, sabe? Caramba, mano, o que o Japão fez com você? Tudo, né? Pro bem e pro mal. Caramba, meu. Não, assim, eu acho que a gente tem ouvido falar muito que a experiência conta muito, né? Na nossa caminhada de vida, assim. Mas você falando, fica muito claro, sabe? Muito show. Ó, pessoal, coloquei aí o Instagram, @_correnteza, vai lá conferir. Eu já fui, muito bom, tem muitas ideias assim sensacionais. Eu acho que vale a pena a galera se debruçar nessa ideia aí e aproveitar para poder ver isso. E aproveita esse momento também, dá um like aqui na nossa live,
aqui na nossa conversa para poder, assim, interagir ainda mais com essas pessoas que a gente tanto fala, né? E Ju, a gente tá chegando nos momentos finais aí, né, meu? Pô, se pudesse a gente ficar falando aí umas 3 horas. Né? Mas o que mais te marcou nessa estadia aqui do Japão que você fala assim, cara, na minha visão, todo mundo precisava ter isso, sabe? A oportunidade de conviver com gente diferente de você, sabe? E conviver, assim, de coração aberto, interessado no que as pessoas têm a dizer. A minha experiência na Universidade Soka teria sido muito diferente se eu não tivesse tido essas convivências. Então, eu vou colocar a convivência em primeiro lugar, porque as pessoas que eu conheci, as pessoas que passaram no meu caminho ali na Universidade Soka e na escola, né, e nos outros lugares que eu passei, foram muito importantes, sabe, para tomada de decisão, para você entender outro ponto de vista melhor, abrir a cabeça mesmo. Então, acho que a convivência foi o número 1, você tá interessado em saber o que as pessoas têm a dizer e, tipo, trocar, sabe? Uhum. Até da Universidade Soka não teria acontecido se eu não tivesse conhecido uma amiga, que hoje é amiga, né? Mas que na época foi uma pessoa que eu conheci através de outras pessoas que eu conhecia. Então, sabe? Essa troca aí, você, tipo, realmente ir atrás das pessoas e conversar e trocar informação e perguntar. Isso faz muita diferença, principalmente para imigrantes, porque a gente não tem rede de apoio, e aí se você não tenta ampliar a sua rede ali de contato, as coisas ficam mais difíceis. É verdade. E eu acho que é não se contentar com pouco, sabe? Conhecimento nunca é demais. Chega a ser chocante, positivamente, assim. Eu acredito que a gente tem bastante coisa a contribuir quando a gente está aberto para o mundo, né? Porque uma coisa que você falou aí, a rede de apoio, ela faz uma diferença bem significativa, assim, né? Bem significativa. Pô, só tenho que te agradecer. Te tirei do conforto aí do Brasil, né? Para poder externar para a gente aí um pouquinho do que foi a sua experiência aqui no Japão. Contribuir com o pessoal, né? Para, novamente, aqui vou reforçar. Quem tiver chegando até o final aqui do vídeo, quiser também compartilhar, né? Sua vitória, seus perrengues aqui no Japão, né? Quem ainda tem esse desejo de fazer essa mudança, porque isso que a Juliana fez foi uma mudança de vida assim drástica que ela está levando hoje para o Brasil e está fazendo toda a diferença na vida dela lá, né? Então, quem também está passando por alguma dificuldade aqui no Japão, que a gente sabe que existe esse conflito de origem, identidade e principalmente sobre a questão de nacionalidade, importante sempre estar focado nessa mudança, né? E aberto a essas informações. E, como a Ju falou, conhecimento é uma palavra-chave da mudança. Então, assim, cara, vamos se esforçar para ler, para estar sempre ali conectado com essas mudanças, porque o que vai fazer a diferença para nós imigrantes é justamente esse autoconhecimento que está do nosso lado e às vezes a gente nega ele porque a gente acaba se abstendo do que a gente está vivendo ali naquele momento e só trabalho, e dá para fazer bastante coisa, mesmo morando no Japão, né? Então, Ju, valeu de coração. Obrigada, Pedro. Obrigado mais uma vez. E, pessoal, eu vou deixar o Instagram da Ju, vou deixar o Facebook dela também. E aí aproveita, conheçam a Correnteza, né? Esse projeto maravilhoso que ela e a amiga dela lá do Acre está fazendo para poder realmente assim fazer uma mudança educacional aí no Brasil. E quem sabe aí também chegando até aqui no Japão. E, continuem acompanhando aqui o canal. A gente está a todo momento mandando informações, falando de imigração, falando de como ter uma vida muito melhor aqui no Japão, de como poder fazer essa transformação que a gente deseja, mas depende unicamente de você. Mas a gente está aqui para poder compartilhar, poder melhorar e fazer com que isso seja realmente real na sua vida. Tá bom? Ju, mais alguma coisa para falar?
Não, é isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço aí, Amaury. Não, eu que agradeço. Obrigado eu. E ó, foco no Nihon, hein, gente? Não vacila. Tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu.